No aeroporto, pega o avião e acha um americano louco que queira ajudar você a fazer isso. E foi exatamente o que eu fiz. Achei um doido chamado John Chapin, que ao mesmo tempo que eu estava querendo fazer isso, tinha um laboratório espetacular na Filadélfia, e chegou para mim e falou, vem para cá que a gente dá um jeito. Nós não tínhamos a menor ideia de como a gente ia fazer, mas basicamente o plano era esse. Era pegar um cérebro, esse é um cérebro de macaco, e criar uma tecnologia que nos permitisse ouvir e registrar os disparos elétricos do cérebro, das células do cérebro, que basicamente definem essa brainstorm que vocês acabaram de ouvir, e que é responsável por tudo aquilo que nós fazemos como seres humanos. Todos os nossos movimentos, todas as nossas sensações, todos os nossos planos futuros, as nossas memórias do passado, todas elas são codificadas em brainstorms como essa que vocês ouviram. Mas em 1988, nós, neurocientistas, só conseguimos registrar um neurônio de cada vez. E nós já sabíamos que existem, em média, no cérebro humano, 100 bilhões de neurônios. Como é possível tentar entender esse universo neuronal registrando uma célula de cada vez? É quase como tentar entender como o ecossistema da floresta amazônica funciona, estudando uma árvore de cada vez. Não vamos chegar em lugar nenhum. E foi aí então que o John e eu decidimos que era importante registrar a atividade elétrica de milhares de células, pelo menos, ao mesmo tempo. E aí nós começamos a desenvolver tecnologias que hoje, 30 anos depois, desculpe aqui o tilt, 30 anos depois nos permitem registrar a atividade de quase 2.000 neurônios. Nós fomos de 1 para 2.000 em 30 anos. E daqui a 5 anos, se eu voltar a falar com vocês aqui, eu vou mostrar para vocês um registro de 20.000 neurônios. Porque agora a tecnologia está explodindo. Então nós adaptamos a tecnologia mais moderna de telefonia celular que existe no mundo, que não está no telefone de vocês ainda, para registrar a atividade elétrica do cérebro wirelessly, sem fio, e transmitir essa atividade em tempo real para uma série de equipamentos que vocês vão ver que hoje podem ser controlados pela atividade mental, não só de macacos, como de seres humanos. É uma nova era. Daqui os nossos netos vão entrar em casa e vão controlar tudo que existe em casa só pensando. Vão ligar a luz, apagar, ligar a televisão, o que se é que vai ter televisão, conversar entre si, mandar SMS, só usando o que a gente chama hoje em dia de Brain Actuating Technology. Tá? Tecnologia atuada pelo cérebro. E eu vou contar a vocês como isso nasceu de uma ideia maluca, impossível, que saiu aqui do Brasil para ganhar o mundo. Tudo começou com a ideia que era preciso, ao registrar essas tempestades neurais, e aqui vocês veem algumas imagens de neurônios, esses neurônios aqui, um neurônio, 2, 3, nós temos centenas aqui sendo registradas. Logo eu e o John decidimos que nós precisaríamos criar uma nova preparação, um novo experimento nos nossos laboratórios para contar e explicar para as pessoas por que é importante estudar o cérebro a nível populacional. Esquecer um neurônio só e olhar em populações de neurônios. E foi aí que a gente criou uma técnica chamada interface cérebro-máquina. E eu vou contar rapidamente a história para vocês de como isso evoluiu até chegar no chute da Copa do Mundo. Numa interface cérebro-máquina, hoje, isso é conhecido no mundo inteiro agora, você tem que registrar a atividade do cérebro, em tempo real, usar métodos computacionais e matemáticos para decodificar essa atividade, extrair, por exemplo, comandos que falam ande, chute, porque é assim que o cérebro funciona. O cérebro planeja o futuro 1/3 de segundo à frente do futuro acontecer. Então, se eu quero andar, o cérebro tem que gerar um programa motor que desce para a medula espinal e vai para os músculos para que eu possa andar. Então, a ideia que o John e eu tivemos é, vamos interceptar esses pensamentos, lê-los em tempo real e extrair deles os comandos motores que estão sendo gerados e mandar para artefatos robóticos que vão reproduzir
o desejo motor do cérebro e fazer esses artefatos serem controlados pela atividade cerebral do animal ou do ser humano. E esses robôs ou objetos virtuais mandam sinais de volta para o cérebro, de tal maneira que o cérebro possa entender o que está acontecendo com esse robô e, como vocês vão ver rapidamente, assimilar esse braço, essa perna robótica, como uma extensão do corpo desse sujeito. Porque o que nós descobrimos estudando as interfaces cérebro-máquina é que se você puser um macaco aqui ou um ser humano, o artefato robótico passa a ser parte do corpo do sujeito, para o cérebro do sujeito. É como se fosse uma extensão dele. Tá? Então, um dia desses, no futuro, alguns dos nossos netos ou bisnetos vão poder estar sentados na frente da praia, no litoral do Brasil, controlando um robozinho em Marte, passeando pelas areias de Marte, e ter a sensação que eles estão fisicamente em Marte, apesar do corpo físico deles estar aqui no Brasil. Bom, tudo isso começou usando macacos que eram treinados, porque como nós, vocês não vão acreditar, mas é verdade, macacos adoram jogar videogames. Particularmente se eles ganharem uma recompensa na forma de suco de laranja, ou suco de fruta, ou um pedaço de fruta quando eles jogam. E os macacos desenvolvem um instinto de querer ganhar a qualquer custo, porque eles estão esperando a recompensa, né, no final da tentativa do jogo. Então nós treinamos esses macacos para usar o cérebro para controlar um cursor de computador numa tela, e cada vez que eles punham esse cursor dentro de um alvo que aparecia na tela, se eles faziam isso, eles ganhavam uma gota de suco de laranja, ou suco de fruta. E os macacos passam tardes no nosso laboratório, sentados, imaginando os movimentos, e jogando o videogame e ganhando a recompensa. Parece familiar, né? Lembra alguém dessa plateia, né? Ou lembra, e nós somos os pais que chegamos para o macaco e falamos o seguinte, diferentes dos seus pais, nós falamos para os nossos macacos, continue jogando, por favor, todo o tempo que você puder. E o que eu vou mostrar a vocês é como essa interface cérebro-máquina funcionou. E o que vocês vão ver é o macaquinho jogando o jogo, primeiro com o joystick, e tem uma hora que a gente remove o joystick e o macaco percebe que ele não precisa nem mexer o corpo para jogar o jogo. Ele pode só imaginar os movimentos, que nós estamos lendo essa atividade cerebral, decodificando e mandando para um robô que é responsável agora por mover o cursor na tela. E como o animal continua ganhando e continua bebendo suco de laranja, ele percebe que ele atingiu o nirvana, o paraíso. Ele pode ganhar o suco de laranja sem mover um músculo, o que no Brasil seria um sucesso completo, né? Então vamos ver a primeira heroína da história das interfaces cérebro-máquina, se chama Aurora. É uma macaca que tem mais publicações que muitos cientistas que eu conheço. Então a Aurora aqui começou jogando o joguinho usando o joystick. Vocês veem o joystick, opa, perdão. Vocês veem o joystick aqui, a Aurora tentando pôr o cursor dentro do alvo. Nós estamos registrando a atividade do cérebro e como boa primata, a Aurora está tentando roubar, está tentando trapacear. Antes do alvo aparecer, ela tenta adivinhar onde o alvo vai aparecer e às vezes ela consegue. Mas ela não consegue adivinhar todas as 32 localidades onde o alvo pode aparecer. Então ela tem que se concentrar e cada vez que ela cruza o alvo, ela toma uma gota de suco de laranja. Então os macacos passam horas jogando, tomando 500 ml de suco por tarde, fazendo 1.300 tentativas por dia só para ganhar esse suco. Agora, o que a Aurora não contava é que nós, num certo momento, íamos remover o joystick, ligar a interface cérebro-máquina e basicamente dizer para a Aurora, sem falar nada, porque o macaco não entende português, basicamente nós dissemos, agora se vira minha cara, você vai ter que jogar só usando o seu cérebro. E para nossa surpresa, em 2002, para nossa surpresa completa, a Aurora não deu a menor bola e ao retirarmos o joystick, vocês veem que ela parou de se mexer, mas ela continuou comandando o cursor.
Esses são os primeiros 10 minutos da história, do primeiro momento em que um cérebro de primata se libertou dos limites físicos do corpo para interagir no mundo só através do pensamento. E o que vocês veem é que ela continua jogando o jogo e até a trapaça está aí. Dá para ver até as tentativas, né, de trapaça da Aurora, mas aos poucos ela foi adquirindo proficiência e a partir de então, depois de 2 semanas, 3 semanas de treinamento, ela podia tomar todo o suco de laranja que ela queria por dia, simplesmente usando a mente para jogar esse joguinho. Só que algo muito interessante aconteceu. Depois de 1 mês, a Aurora se deu conta que ela não perdeu a função dos braços biológicos. Pelo contrário, ela adquiriu um novo braço, que é esse braço robótico, que ela controla mentalmente e que joga o jogo por ela. Mas os 2 braços biológicos dela ainda podem ser usados para coçar as costas, arranhar um de nós, pegar um pedaço de fruta. Ou seja, para todos os efeitos do cérebro da Aurora, esse macaco tinha 3 braços. 2 biológicos e 1 robótico. E o mais interessante de tudo é que esse braço robótico podia estar do outro lado do planeta, podia estar na Lua, podia estar em Marte, não interessa. Desde que a interface cérebro-máquina funcionasse, para todos os efeitos, para aquele cérebro, esse braço era extensão do corpo da Aurora. E como vocês devem imaginar, isso foi um fuá na comunidade neurocientífica. Mais da metade chegou para nós e dizia que nós tínhamos perdido a razão completamente, que isso não ia chegar a lugar nenhum, que era um absurdo. Então a primeira lição de um geek profissional, a primeira lição que você aprende se transformando de um geek amador para um geek profissional, é não prestar atenção, não dar a menor bola, porque os caras que não entendem o que é ser geek. Então se alguém chegar para vocês e falarem que a sua ideia maluca não vale nada, vocês agradeçam, sigam em frente, porque aquele nunca vai chegar perto da sua ideia impossível. Tá? Não deem ouvido na minha época a gente chamava esses caras de quadrados. Hoje a gente tem outro nome para eles. Pois bem, feed forward 20 anos, 15 anos. Essa aqui é uma prima da Aurora, a Cherry, jogando o mesmo jogo, mas ao invés de 100 neurônios, que é o que a gente podia fazer, que era o máximo em 2002, a Cherry jogando esse jogo o ano passado, com 500 neurônios, Wi-Fi. Não tem nenhum cabo, a Cherry vive numa grande sala, onde ela pode controlar tudo daquele ambiente, só usando a mente dela. E agora vocês vão ver o que aconteceu numa década. Dá para ver claramente o aumento de velocidade, o aumento de acurácia, e o fato de que a Cherry está basicamente de pé, ou sentada, ou deitada, ela não precisa nem estar olhando para o alvo. Ela só tem que pôr o cursor dentro do alvo, porque a interface Wi-Fi está transmitindo milhares de bits de informação neural direto para que ela possa jogar o mesmo jogo que a Aurora jogou. Bom, você não precisa nem ter um robô mais. 2 anos atrás nós mostramos que macacos podem aprender a usar o cérebro para controlar os movimentos de 2 braços de um avatar de macaco. Um macaco virtual, que vive no mundo virtual. E os nossos macacos, em 3 ou 4 dias, se dão conta que esse corpo virtual é o corpo deles. Porque eles estão controlando esse corpo virtual com a mente. Então, se você retirar a atividade do cérebro, registrar e mandar para esse avatar, o macaco começa a controlá-lo como se fosse o corpo dele, sem mexer o corpo físico dele. Então, vocês estão vendo aqui, o que eu mostrei rapidamente, o macaco usando os 2 hemisférios cerebrais para controlar 2 braços virtuais. E cada vez que os braços virtuais entram dentro dessa esfera ou desse cubo, o macaco ganha uma gota de suco de laranja. E isso faz com que reforce a recompensa de que ele está fazendo a coisa corretamente. Pois bem, quando a gente olhou no cérebro desses macacos, o que a gente viu é, quando o animal está usando a mão dele para jogar o jogo, como vocês viram a Aurora, o cérebro dele está representando os movimentos da mão. É isso que essa diagonal amarela
está mostrando? Está mostrando que 200 células do cérebro da Aurora controlam os movimentos da mão em todas as direções possíveis do espaço, como é esperado, porque nós temos que mover o nosso braço nesse espaço tridimensional. Olha o que aconteceu com essas células quando o animal para de mover o próprio corpo e agora ele controla um robô, um braço robótico mentalmente. Todos os neurocientistas que eu conheci em 2002 diziam que essas células iam ficar caladas, porque o corpo dela não se move mais, o corpo físico parou de se mexer. Mas o que nós descobrimos é que nada, as células agora passam a codificar os movimentos do braço robótico, como se o braço robótico fosse parte do corpo da Aurora. Foi por isso que nessa época eu criei essa teoria que eu chamei de Teoria Pelé, para o segundo maior jogador de futebol de todos os tempos, desse lado da Via Láctea, depois de um cara chamado Ademir da Guia, que depois vocês podem entrar no Google e ver ele jogando. A teoria que eu publiquei era a seguinte: se eu pudesse registrar o cérebro do Pelé, que fez mais de 1.280 gols em por volta de 1.300 jogos, que é quase um gol por jogo durante 20 e tantos anos, né? Se eu pudesse registrar o cérebro do Pelé para ver a área do pé do Pelé no cérebro, eu não ia encontrar uma representação do pé sozinho. Eu ia encontrar um híbrido, a representação do pé e da bola. Porque para todos os efeitos, a bola para o cérebro do Pelé era uma extensão do pé do Pelé. E nós temos, eu não tenho tempo de mostrar para vocês, mas desde que nós publicamos essa ideia, existem vários estudos de vários laboratórios mundo afora, confirmando essa hipótese, de quando, por exemplo, um violinista se transforma num grande virtuoso, o violino passou a ser parte do corpo daquele violinista. O piano, taco de golfe, raquete de tênis, todas as grandes ferramentas, os nossos telefones, computadores, tablets, câmera fotográfica, tudo isso é assimilado pelo cérebro de primata como se fosse uma extensão do nosso corpo. Os paleontólogos, no começo do século XX, Louis Leakey, nos anos 30, definiram o homem, a nossa espécie, como Homo habilis, o homo que cria tecnologia, que cria ferramentas. Eu acho que essa definição é incompleta. Nós não somos só o Homo habilis, nós somos o Homo habilis mais o homo que assimila a tecnologia como parte de nós. Não é à toa que nós somos fissurados e não largamos os nossos gizmos todos os dias. É porque isso passa a ser uma extensão da nossa própria existência. Acreditem se quiser, a nossa existência se expande para os limites das ferramentas que nós usamos no nosso dia a dia. É duro dizer isso, mas todos vocês se expandem no Twitter, no Facebook, em todas essas coisas que existem, é um pedaço de você que está lá. Pois bem, eu não vou falar desse experimento, que não dá tempo, mas eu vou contar para vocês como nós usamos essa ideia da assimilação de ferramentas que se dá por um fenômeno chamado plasticidade cortical, que é basicamente o cérebro se modificar funcionalmente, alterar suas propriedades funcionais e físicas. A estrutura do cérebro muda quando a gente aprende a jogar futebol, ou usar uma raquete, ou tocar violino, ou usar um computador. Como nós usamos isso para chegar numa interface cérebro-máquina que pudesse ajudar pessoas a readquirir a capacidade de se locomover? A primeira ideia era fechar o loop de controle. Eu falei para vocês que a gente aprendeu como tirar os sinais e como jogar esses sinais para um braço robótico, um membro virtual, e fazer esse artefato ser parte da gente. Mas para que o cérebro realmente assimile esse artefato, não basta o cérebro só ver isso numa tela de computador, ou ver o robô se mexendo. Ele precisa sentir, ele precisa ter uma sensação tátil, que emana desse artefato tecnológico, e que dê para ele essa vivência tátil, que é muito importante para todos nós, de que esse objeto faz parte do corpo dele. Para isso, nós criamos um paradigma que permite não só fazer o que eu já falei para vocês, mas mandar sinais que vêm do robô direto para o cérebro.
E nós fizemos isso usando a linguagem do cérebro, que é a eletricidade. Nós criamos um código tátil novo, baseado em pulsos elétricos, e entregamos esses pulsos direto no cérebro, para que os animais aprendessem a interagir, e o ser humano, com ferramentas artificiais, do ponto de vista tátil. E o primeiro experimento foi feito com macacos, e aqui essa interface é um pouquinho diferente da anterior, porque o macaco não só usa a atividade elétrica do cérebro para controlar um braço virtual, num mundo virtual, mas esse braço virtual agora está passando a mão e os dedos virtuais na superfície de 3 objetos virtuais, que visualmente são absolutamente idênticos, mas quando você põe a mão virtual neles, tem uma textura virtual na superfície de cada um. E cada vez que essa mão virtual encosta nesse objeto, um sinal elétrico proporcional a essa textura vai para o cérebro do macaco e diz para o macaco: isso aqui é liso, isso aqui é rugoso, isso aqui é entre as duas superfícies lisa e rugosa. E para nossa surpresa, em 4 semanas, os macacos aprendem a interpretar esses sinais artificiais e são capazes de fazer uma discriminação tátil usando uma mão virtual controlada pelo próprio cérebro. Foi aí que nós descobrimos que a plasticidade cerebral poderia ter um impacto ainda maior na reabilitação de pessoas que sofrem com lesões do cérebro. E que vai ter um impacto gigantesco na nossa vida futura. Porque essas interfaces estão começando a ser usadas para pessoas como nós, que não têm nenhum distúrbio neurológico, e elas vão, eu tenho certeza, aumentar o repertório, como vocês vão ver num minuto, de experiências, de percepções que nós, seres humanos, podemos ter. Mas no caso aqui do macaco, o que vocês vão ver é o macaco usando o cérebro para mover uma mão virtual, e essa mão virtual vai passar na superfície de 3 esferas virtuais. Quando você olha para elas, e quando o macaco olha para elas, as esferas são idênticas. Não dá para ver nenhuma diferença. E elas estão se mexendo, elas estão mudando de lugar. Mas tem uma dessas esferas que é a correta, que o macaco tem que selecionar baseado na textura, microtextura da esfera. Cada uma delas tem uma, o macaco explora com a mão, e quando ele acha a correta, que vai dar o suco de laranja para ele, ele aperta o centro da esfera com a mão virtual. E com isso ele ganha a recompensa. Então vocês vão ver a primeira vez que um macaco foi capaz de fazer esse truque. Então as legendas são só para vocês, porque macaco não lê inglês nem português. O som é só para vocês terem uma ideia do experimento, o macaco não ouve nada. Vocês vão ouvir a frequência, quando o macaco põe a mão no objeto, vai ter uma frequência, um ruído lá, que é o sinal que está indo para o cérebro do macaco, para ele entender qual é a textura. E no final, se ele acerta, vai ter um blip. O blip é que ele ganhou o suco de laranja por fazer a tarefa correta. Tem uma esfera correta e as outras 2 ele tem que descartar porque tem texturas erradas. Mas veja só o que o macaco faz. Está explorando. E a sua correta, blip, ganhou a recompensa. O alvo mudou de lugar, ele explora os 3, quando ele sente a textura correta agora, ele aperta. E assim vai. Esse macaco não está se mexendo, e não está usando as mãos reais para encostar em nada. Ele só está usando o cérebro e um corpo virtual para fazer uma discriminação tátil. Em 4 semanas, ele faz essa discriminação tão bem, como se ele estivesse usando os dedos dele, os dedos de verdade. Qual é o limite dessa plasticidade cortical? A gente não sabe ainda, mas eu quero, antes de entrar na parte clínica, mostrar para vocês algo que, para mim, nesse instante, é o limite mais absurdo. É outro experimento que 10 anos atrás me disseram que não havia a menor chance de dar certo, e deu. Basicamente, nós fizemos ratos aprenderem a tocarem a luz. Luz infravermelho, que nenhum mamífero é capaz de ver, porque nós não temos receptores infravermelho na nossa retina.
Mas nós fizemos uma adaptação, pusemos um sensor de luz infravermelha na cabeça desses ratinhos e mandamos o sinal elétrico que sai quando esse sensor encontra um feixe de luz infravermelho para a parte do cérebro dos ratinhos que processa informação tátil, parte dos pelos da face. E em 4 semanas nós descobrimos que os ratinhos passam a poder ir atrás de um feixe de luz infravermelho. Mas eles não estão vendo a luz, eles estão sentindo a luz. Se é possível descrever isso, para nós é quase impossível, mas eles desenvolveram uma nova sensação tátil que é relacionada com a presença de luz infravermelho. E quando eles desenvolvem isso, é como se você pusesse um ratinho na sua sala, fosse mudar o canal da televisão com o controle remoto, e de repente você vê o ratinho indo atrás da luz infravermelha que você não vê. Tá? E foi exatamente isso que nós conseguimos demonstrar. Através da plasticidade cortical, esse aqui é uma arena onde só existe luz infravermelha, a câmera que está filmando é infravermelha, e o rato, para tomar água, tem que encontrar da onde está sendo emitido um feixe de luz infravermelho. Só que ele não vê a luz, ele tem que sentir a luz e ir atrás do feixe para tomar água. E o que vocês vão ver é que mesmo quando a luz é projetada nas costas do rato, ele vira e vai tomar água, porque ele sente a luz como se fosse um estímulo tátil. Então, acendeu a luz aqui, o nosso amigo vai lá tomar a gota d'água. Essa luz só está sendo vista por vocês porque é uma câmera infravermelho que filmou. Olha lá, nas costas, não tem olho nas costas, mas ele sentiu tatilmente a presença da luz, ele vai lá e toma água. Ou seja, você pode pôr um rato aqui durante 4 horas e ele vai tomar toda a água que ele precisa tomar, baseada numa sensação que ele não nasceu tendo. Ele adquiriu um novo sistema sensorial através de uma prótese neural, que é um conceito que não existia 10 anos atrás. Bom, quando a gente viu todos os resultados, logo depois da Aurora, nós publicamos alguns trabalhos em 2002 e 2003, sugerindo que toda essa tecnologia, um dia, poderia ser usada não só para pesquisas básicas em neurociência, para entender como o cérebro funciona, mas para reabilitar pacientes que perderam a capacidade de se mover naturalmente. Por exemplo, se você tem uma lesão medular, e isso que quase ninguém sabe no mundo, o cérebro continua produzindo os programas motores. Os pacientes paraplégicos e quadriplégicos ainda sonham que estão andando, que estão jogando bola, que estão correndo. O cérebro continua produzindo, mas esses programas, esse código, não consegue ser transmitido para os músculos, porque esse grande cabo aqui, essa grande highway nervosa, tem 1 milhão de nervos. Quando ela é rompida, o sinal do cérebro não chega nos músculos. Então o que nós sugerimos em 2002 é, que tal se a gente criar um bypass? A gente lê essas tempestades neurais e a gente manda elas através de uma conexão computacional, bypassa a lesão da medula e manda ela direta para um corpo novo. Um corpo robótico que é capaz de entender esses sinais neurais que foram traduzidos para linguagem digital e é capaz de devolver para o cérebro sensações táteis, como vocês acabaram de ver os macaquinhos fazendo. Porque vocês talvez não saibam, mas todo paciente que perde a lesão medular completa, não é só o movimento que desaparece, a sensação do corpo desaparece, o sistema cardiovascular é alterado, o sistema gastrointestinal é alterado, o metabolismo é alterado, a pele é alterada, os músculos, os ligamentos, as articulações, é um quadro sistêmico que decorre do fato da pessoa ser imóvel, do fato da pessoa não poder deambular. Existem várias complicações que a gente nem imagina, que determinam como é que a terapia vai poder ser criada. Bom, com essa sugestão, nós mostramos, e esse trabalho está para sair em alguns meses, que a tecnologia tinha chegado no ponto de permitir uma interface cérebro-máquina de corpo inteiro. Vocês estão vendo um macaquinho
sentado numa cadeira de rodas eletrônica, de pé na cadeira de rodas, dirigindo a cadeira em direção a uma bacia onde está jogando uvas que eles gostam de comer, mentalmente. O animal está criando a trajetória dessa cadeira de rodas mentalmente. Vocês veem de frente o macaquinho guiando a cadeira de rodas sem nenhum movimento do corpo, de tal maneira que ele possa ir lá e pegar a uva e comer uva o dia inteiro. Ou seja, nós mostramos que era possível extrair sinais neurais da mente de um primata e guiar um mecanismo que poderia fazer o corpo inteiro se mover. Foi daí que nasceu a ideia do projeto Andar de Novo. O meu controle remoto está quebrando aqui, mas a gente vai. A ideia era a seguinte: por que não usar todas as diferentes tecnologias criadas no mundo nessa área, reunir os cientistas principais que trabalham nessa área num grupo só, sem fins lucrativos, global, internacional, e tentar avançar esse processo, combinando todas essas tecnologias e o conhecimento da plasticidade cerebral, para criar o primeiro exoesqueleto, primeira veste robótica, controlada diretamente pela mente, que permitisse que essa pessoa sentisse novamente o contato com o chão, o movimento das pernas, de tal sorte que essa veste fosse incorporada pelo cérebro como uma extensão do corpo desse paciente. Essa era a ideia. E calhou que quando nós estávamos formando esse consórcio, o Brasil ganhou a concessão da Copa do Mundo. E foi daí que surgiu a nossa ideia, que foi apresentada ao governo brasileiro e à FIFA, de tentar, num dos maiores eventos esportivos do mundo, expor para o mundo um outro país, um outro Brasil. Um Brasil que é capaz de arregimentar cientistas do mundo inteiro e fazer um gesto simbólico, demonstrar que é possível sim, se a vontade estiver lá, se os recursos estiverem lá, avançar essa área muito mais rapidamente do que ela avançaria e criar-se uma nova terapia para os 25 milhões de pessoas no mundo que sofrem com paralisia crônica devido ou a lesões traumáticas ou a doenças neurológicas. Para isso, eu entrei em contato com amigos meus no mundo inteiro. Nós montamos um time de mais de 150 profissionais, espalhados por 25 países, e começamos a trabalhar com esse prazo de 18 meses para entregar a primeira versão desse protótipo, que daria clara demonstração de que a tecnologia é absolutamente viável. E foi isso que a gente começou a fazer. Nós reunimos laboratórios do mundo inteiro, o meu laboratório na Duke, laboratórios na Europa, laboratórios na Alemanha, na França, na Suíça, o nosso novo Instituto de Neurociência em Natal, e montamos, em parceria com a CD aqui em São Paulo, o laboratório mais avançado de neurorobótica do planeta. Eu trouxe gente do mundo inteiro para visitar esse laboratório e ninguém nunca viu nada igual, porque nesse laboratório nós tínhamos 40, 50 professional geeks. Gente de robótica, neurociência, reabilitação, computação, mecatrônica, matemática, tinha até um filósofo. Trabalhando todos em conjunto para atingir um objetivo com data marcada, que é algo que, se vocês conhecem um pouquinho de ciência, não acontece frequentemente no mundo da ciência. Ter hora, lugar, minuto e segundo para fazer uma demonstração pública de uma tecnologia que não existia 18 meses atrás. Tá? Pois bem, esse trabalho começou em múltiplas frontes. Eu quero só mostrar para vocês alguns detalhes do exoesqueleto Brasil Santos Dumont 1, que foi construído com esforço coletivo, talvez no maior crowdsourcing da neurociência que eu conheço até hoje. Aqui vocês têm uma visão de frente, porque eu sempre gosto de mostrar, porque quando o Juliano andou, atrás dele tinha as fotos dos 156 indivíduos que permitiram que o Juliano voltasse a andar, quase que dando um empurrãozinho no Juliano. As bandeiras dos países, enfim, esse é um sistema de 15 graus de liberdade, eletrohidráulico, construído do nada, com uma completa nova versão de o que é um robô, porque é um robô que interage continuamente com o ser humano. E o mais legal de tudo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é que quando o Juliano entrou
no campo para fazer a abertura da Copa, dentro do bolso da camisa dele, ele estava carregando o lenço que o Santos Dumont usou para dar a volta na Torre Eiffel em 1901 e ganhar o maior prêmio da ciência brasileira até hoje. 1901. É o mesmo lenço que ele levantou voo no 14 Bis em 1906, e quase 100 anos, 110 anos depois, o Juliano deu o primeiro passo de um exoesqueleto controlado pela mente, carregando o lenço do maior herói da ciência brasileira no bolso. E só para dizer para vocês, se faltou qualquer dúvida, o quão orgulhoso nós somos de tudo isso, o bisneto, sobrinho do Santos Dumont, teve presente numa das primeiras sessões, que eu vou mostrar agora, do Exo andando, e virou para nós com muita delicadeza, muita emoção, dizendo para nós, se meu bisavô tivesse nessa sala, ele ia ficar muito feliz. E para nós, isso é o suficiente. Esses são os primeiros passos. Brasil, Santos Dumont. É um teste de endurance, 24 horas andando no ar. Talvez não dê para ver o ruído, mas é um ruído analógico. É um movimento contínuo, porque ele é hidráulico. Então, os pacientes têm a sensação, como vocês vão ver daqui a pouco, de que são eles que estão andando, e não que eles estão numa máquina. Isso é uma preocupação desde o início que nós tivemos para fazer. E para não deixar nenhuma dúvida para vocês que cientista de verdade é geek, eu vou mostrar a primeira sessão do Exo andando no nosso laboratório às 3 da manhã, em Moema, aqui em São Paulo, no meio de uma loucura de 22 horas de trabalho, o primeiro dia que ele andou no chão, nesse caso controlado pelo computador. Prestem atenção no fundo musical, que foi posto a todo volume, despertou a vizinhança inteira. Só faltou a polícia vir saber o que estava acontecendo. Não sei se vai dar para ouvir bem. Um aluno meu de doutorado falou, não, isso merece o fundo apropriado. Acabamos de ligar o controlador. Esse é o meu computador que muita gente me perguntou, nossa, mas esse exoesqueleto anda tão devagar, um passo por segundo. Bom, meus queridos e queridas que não entendem absolutamente nada de ciência na imprensa nacional, você não pode fazer um exoesqueleto andar na velocidade normal, porque os pacientes que têm uma medula espinal crônica, lesão crônica, têm um grau de osteoporose tão gigantesca, que qualquer movimento brusco pode gerar uma fratura exposta do fêmur, da tíbia, do perônio. Nós tivemos que reduzir em 10 vezes a velocidade do Exo, só para poder pôr o paciente dentro do Exo. Porque qualquer movimento brusco, além da fratura, pode levar a uma luxação aguda. E como o paciente não tem sensação de dor, o paciente não vai saber que o fêmur saiu da bacia. E nós não vamos ver. Isso pode gerar uma infecção crônica, pode levar ao óbito do paciente. Todo o exoesqueleto teve que ser remodelado para se basear na fisiopatologia da lesão medular, que muda completamente o nosso corpo. Tá? Esse exo pode ler qualquer sinal cerebral, mas nós decidimos usar um método não invasivo, porque nós descobrimos que para locomoção ele era suficiente. Para começar, ele era absolutamente suficiente. Então, nós começamos não só a usar o EEG para controlar o exo, mas nós revestimos
esse exo com isso aqui que chama-se pele artificial, criado pelo meu grande amigo Gordon Chang, da Universidade Técnica de Munique. Esses são sensores de pressão e de proximidade que podem ser postos num plástico impresso por impressora tridimensional, e pode revestir o pé e as pernas do exo, de tal maneira que cada vez que o joelho se flexiona ou o paciente encosta no chão, sinais táteis que vêm dessa pele são entregues no braço do paciente. E o paciente passa a sentir as pernas nos braços, porque os braços ainda estão inervados. Eles ainda têm sensação tátil natural. Então nós induzimos o cérebro, nós enganamos o cérebro desses pacientes a imaginarem as pernas com os braços. E aconteceu perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês isso. Essa é a pele artificial na planta do sapato do exo, de tal maneira que os sinais de pressão e proximidade com o solo possam ser transmitidos para a pele do paciente dos braços. Essa é como ela funciona. Se você puser no sapato e pisar no chão, você vê os sinais de pressão sendo gerados, e esses sinais são transmitidos por uma camiseta que o paciente usa, que tem elementos eletrovibratórios, mecanovibratórios, de tal maneira que esses sinais vibram na pele do antebraço, e o paciente sente o contato com o chão e o contato, a flexão do joelho. Bom, foi preciso centenas de horas de treinamento em ambientes virtuais, em robôs clínicos, até o paciente poder entrar no exo. Porque os pacientes que sofrem e ficam anos sem poder andar, que ficam numa cadeira de rodas, eles não conseguem nem ficar de pé na primeira vez. Leva semanas para o paciente se adaptar novamente com a postura erétil. Então é um trabalho minucioso, lento, que tem que ser feito estágio a estágio. Esses pacientes têm problemas gastrointestinais, têm problemas de pressão arterial, e tudo isso tem que ser levado em conta. Só que quando esses pacientes começam a andar novamente, como vocês vão ver, nós observamos uma melhora clínica em todos esses sistemas. Eu vou mostrar algumas para vocês. Então, o fato de poder andar, não interessa que velocidade seja, não interessa quão rápido, quão preciso, só o fato de poder ficar de pé e por si só andar, altera todo o quadro patológico que esse paciente vem sofrendo há anos. E esse é um dos grandes ganhos do nosso projeto, demonstrar isso. Por exemplo, esse é um dos ambientes de treinamento virtual. É um estádio de futebol virtual, com som de torcida, onde o paciente usa a atividade elétrica do cérebro para controlar esse avatar. E o avatar é um jogador de futebol. Essa é a torcida do cara da nossa raiva. Nós medimos a torcida mais barulhenta em decibéis medidos. E os nossos pacientes aprenderam a usar essa lógica mental, mesmo com um barulho infernal desses, porque eles iam ter que fazer isso num estádio de futebol. Uma vez que eles aprenderam a andar aí, os nossos pacientes foram para um robô industrial de reabilitação chamado Locomat, e esse é o primeiro dia que um deles usou atividade mental para ligar e caminhar pela primeira vez depois de anos sentado. Ele ficou de pé e pôde caminhar nessa esteira usando o EEG para controlar o movimento do robô. Mas esse ainda é um caminhar parado, mas é o princípio que mostra que nós estamos na direção certa. Algumas semanas depois, por exemplo, o Juliano começou a ser treinado no exoesqueleto. E aqui é o primeiro dia que o Juliano caminhou, depois de quase uma década paralisado. É o primeiro dia que ele caminhou pelos meios próprios, mentais, fazendo os primeiros passos. E vocês vão ver num segundo qual é a reação humana desse indivíduo, que, como eu disse, agora era um atleta, agora é um para-atleta, e que aprendeu a andar de novo. Ele aprendeu a andar e a sentir um corpo que não é dele, porque a cada passo o Juliano está sentindo no braço o contato com o chão. E agora vocês vão ver o primeiro chute que o Juliano deu com o cérebro. E a reação dele.
Ele só deu mais um passinho de lambuja, né? Ao todo, Juliano deu 56 tentativas no estádio do Corinthians. 56 chutes. Ele acertou 55. Se um terço da seleção brasileira tivesse a mesma acurácia, eu não passaria vergonha no mundo inteiro hoje dando palestra e tendo que dizer, ok, os alemães ganharam. Essa é a primeira vez que um outro paciente, Bruno, nadador paralímpico, caminhou. O Bruno não cabia no exoesqueleto. Ele decidiu por conta própria emagrecer quase 15 quilos ao longo de todo o projeto para poder entrar, e no último segundo ele conseguiu entrar. E vocês vão ver o Bruno andando, caminhando, olhando no espelho pela primeira vez, se vendo ereto novamente, porque não é só a gente que anda todo dia, que acorda, pula da cama, sai, vai andar de bicicleta, pegar o ônibus, carro, a gente assume que isso é natural. Mas se você fica numa cadeira de rodas 10 anos, o dia que você levanta, põe o pé no chão, e como esse moço anda novamente, você não recupera só o andar, você recupera a sua identidade de ser humano, você recupera a sua dignidade de ser humano. Não interessa quantos segundos a FIFA decidiu mostrar para o mundo, não interessa nada. O que interessa é que esses caras, esses 8 pacientes, puderam provar novamente que há esperança, sim, para os 25 milhões de pacientes que sofrem de paralisia no mundo. Porque a ciência vai chegar lá. E quando chegar lá, eles vão lembrar desse cara, andando, olhando para o espelho e falando assim para nós, vocês não vão ouvir porque o som não vai dar. Miguel, quando eu casar, você vai ter que me emprestar isso para eu andar na igreja e ir até o altar para pegar a minha noiva. Eu falei, não tem problema, Bruno, está à sua disposição. Melhorou. Eu não sei se é também porque eu... Esse aqui é o nosso roboticista. Eu pus essa imagem porque é muito importante mostrar que o Gordon Chang, meu melhor amigo de 30 anos, tem metade da altura do Exo. O Exo tem 1,78. Veja só. E esse cara bolou tudo isso de uma loucura completa, que começou num telefonema. Eu liguei para o Gordon no meio da madrugada e falei, Gordon, que tal a gente construir um exoesqueleto controlado pelo cérebro que faz um cara dar o chute da abertura da Copa do Mundo e que vai sentir a bola? O Gordon é australiano-chinês, trabalhou no Japão e mora na Alemanha. Às 3 da manhã no telefone ele virou para mim e falou, ok, let's do it. Nunca ligou para mim e falou, bom, isso é difícil, isso é complicado, vou ter que ter hora extra, vou ter que ter, sei lá o que, nada. O Gordon nunca reclamou, o Gordon só queria ver pronto. E esse é o espírito do geek profissional, é querer ver pronto, é querer ver a coisa funcionando, tá? Não importa o que tem no meio do caminho, o meio do caminho você passa por cima. E foi isso que aconteceu. Durante uma semana nós vivemos no porão do Itaquerão, o que para um palmeirense convicto foi uma das maiores torturas da minha existência. Só num ato, porque você não pode entrar no Itaquerão de verde, é proibido. Mas como eu era cientista, todo mundo me conhecia, toda manhã eu saía daqui com o agasalho da seleção brasileira inteiro verde e escrito Brasil atrás. Quando eu entrava na porta, o segurança já me conhecia, o ex-presidente do Corinthians vinha e falava, não pode. Eu falava, senhor, é do Brasil. Eles tinham que deixar eu andar. Então eu tenho horas e horas de filmes mostrando eu andando de verde por todas as dependências do Itaquerão, que no devido tempo vão ser liberadas gratuitamente para os Gaviões da Fiel, sem problema nenhum. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o que a FIFA não deixou a gente mostrar. Deus sabe por quê, eu até hoje não sei por quê. A gente não podia usar nem celular no porão de Itaquerão para filmar os nossos próximos experimentos. Mas aparentemente, alguém esqueceu, não viu a ordem, não entendeu, falava outra língua. Então, 3 minutos antes de subir no estádio, de entrar, que foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, porque ninguém anunciou no estádio que a gente ia entrar. Se fosse nos Estados Unidos, fosse no Super Bowl, que nem no domingo, ia parar o show, ia ter um americano bobo lá falando, agora olhem para a lateral, vai ter o chute. Não, ninguém fez isso. Todavia,
Os mais de 500 figurantes anônimos que estavam no túnel, esperando para entrar na cerimônia mais horrorosa que eu já vi de abertura de Copa, os figurantes fizeram um corredor polonês e começaram a cantar o hino do Brasil, para nós, para o Juliano. Fizeram uma serenata, como se fosse um estádio de futebol. O nosso verdadeiro estádio de futebol foi aquele corredor polonês, com anônimos do Brasil inteiro empurrando a gente. Isso aqui é 3 minutos antes do Juliano subir no carrinho e ir para o campo e passar pelo corredor, o último chute. E o que vocês vão ver é o que a gente tinha preparado, porque a FIFA começou com 3 minutos, reduziu para 1 minuto, e 2 semanas antes disse que nós tínhamos 29 segundos para fazer essa demonstração. Nunca na história da robótica mundial alguém teve 29 segundos e uma chance em frente de 1 bilhão de pessoas para dar certo. E esse aqui é o nosso caro Juliano, cool like a cucumber, como a gente diz nos Estados Unidos, fazendo o último ensaio. E o que vocês vão ver é que nós tínhamos esse jogo de luzes para explicar para o mundo inteiro o que uma interface cérebro-máquina é. E as luzes explicam o seguinte: quando o Juliano põe o braço no aparador de braço do Exo, ele liga o Exo. Então as luzes azuis começam a pulsar. Isso significa que o Exo está pronto para ler os sinais do cérebro do Juliano e está pronto para entregar o feedback tátil para ele. No que o Juliano decide chutar a bola, vocês vão ver 2 fachos de luzes verde e amarelo saindo do capacete e indo para as pernas, como se fossem os nervos artificiais, são nervos hidráulicos, para fazer o Juliano fazer o chute. E foi isso que aconteceu. As luzes estão pulsando, o Exo está pronto, o Juliano tomou a decisão, o sinal foi, ele endireitou o corpo, e aí a bola foi e ele chutou. Obrigado. Tempo oficial da demonstração. Eles tinham nos dado 29 segundos. Tempo oficial, 19 segundos. Tudo isso aqui aconteceu em 19 segundos. Ou seja, se a FIFA e o comitê organizador quisessem mostrar, dava para mostrar. Não quiseram, eu não sei porquê. Para os nossos amigos que só acreditam no que os americanos fazem ou falam, esse aqui é o jornal matinal da CNN da manhã seguinte da abertura da Copa do Mundo. Está em inglês porque o pessoal aqui Juliano Pinto helped make the start of the 2014 FIFA World Cup Brazil unforgettable. The 29-year-old paraplegic man successfully made the first kick at Arena Corinthians in Sao Paulo. Pinto wore a full-body robotic suit to help him kick the ball. The brain-controlled exoskeleton was created by the Walk Again Project, an international collaborative effort involving 150 researchers led by Brazilian neuroscientist Dr. Miguel Nicoleles, now based at Duke University. The first step in controlling the suit... Por exemplo, se a velocidade do Exo aumenta, os nossos pacientes passam a ter a sensação fantasma de que o corpo dele está de volta. Todos eles relatam que eles passam a sentir que são as pernas deles que estão se mexendo, não o exoesqueleto. Nós descobrimos que a gente consegue induzir, por causa do feedback tátil, essa sensação fantasma que é muito conhecida, mas que ninguém nunca tinha conseguido induzir, de que o corpo desse paciente incorporou o Exo e agora são eles que caminham pelo mundo. Além disso, quando nós fomos analisar 1 ano depois, a situação neurológica desses 8 pacientes, nós começamos a ver coisas que a gente nunca imaginou serem possíveis. Por exemplo, 2 desses pacientes, mas isso foi encontrado nos 8. No caso do Juliano, por exemplo, a sensação tátil máxima dele parava aqui, T4. Depois do treinamento, ele agora sente o corpo até T11. Ele recuperou a sensação tátil de uma maneira que a gente ainda não consegue explicar. Provavelmente pela plasticidade cortical
as poucas fibras que sobraram conectadas da medula espinal foram reativadas e agora o Juliano sente mais 2 palmos do corpo dele. A Sheila não só sente, a Sheila passou a mover ambas as pernas. Apesar dela ter uma lesão completa, o que nós observamos nela com um espanto total, e que vai ser publicado nos próximos meses, vocês vão ver aqui, a Sheila não tinha movimento algum abaixo da medula lombar, e de repente, alguns meses atrás, nós começamos a notar o que vocês veem ali. A Sheila agora recuperou movimentos em ambas as pernas. Ela não pode se sustentar ainda, mas ela consegue mexer e contrair a bacia e os membros inferiores, a ponto de fazer elevações, flexões do joelho, que qualquer neurologista, eu ia dizer para vocês, que 2 anos atrás, era absolutamente inaceitável que ela faria. Ou seja, o treinamento cerebral intenso levou à reativação de circuitos que provavelmente sobreviveram à lesão, e hoje a Sheila tem movimentos, o que vai auxiliar na reabilitação dela ainda mais. Eu já devo estar super atrasado, então eu vou pular a interface cérebro-cérebro. Que horas são? 5 minutos. 5 minutos. Queria dizer para vocês que enquanto tudo isso acontecia aqui no Brasil, a gente não parou de fazer ciência, fazer outra ciência. Enquanto isso estava acontecendo, a gente desenvolveu uma nova interface que eu chamei, por razões óbvias, de interface cérebro-cérebro. E o que nós demonstramos é que é possível ter 2 ratinhos, um no Brasil, outro nos Estados Unidos, por exemplo, trocando informações mentais. Ainda é uma forma rudimentar, mas nós estabelecemos um meio de comunicação direto entre esses animais. Por exemplo, esse animal aqui, ele recebe um estímulo visual que diz para ele qual de 2 barrinhas ele tem que apertar para receber comida. Então, o estímulo vem e fala, vai para a esquerda. Ele vai para a esquerda. Nesse ínterim, a atividade mental dele está sendo transmitida através dessa interface cérebro-cérebro para o cérebro de um segundo rato, que não recebeu nenhum estímulo visual. Ele não viu nada. A única chance desse ratinho decidir qual é a alavanca que ele tem que apertar é interpretar a mensagem mental que veio do primeiro rato. E por incrível que pareça, em 70% das vezes, o segundo ratinho, que a gente chama de decodificador, realiza essa função. Então, para vocês terem uma ideia desse vídeo aqui, isso foi publicado há 1 ano, 2 anos atrás. Esse ratinho vai receber a luz e apertar uma barrinha, que é ao lado esquerdo. Recebeu a luz, ele vai apertar a barrinha. No que ele aperta e ganha comida, ele manda mensagem para esse cara. Nesse cara, na gaiola, as 2 luzes estão ligadas. Então não tem para saber, não dá para saber visualmente para onde ir. Mas o ratinho decodifica a mensagem mental, vamos dizer um SMS mental, vai lá e aperta a barrinha correta e ganha a recompensa. A interface é bidirecional, porque se o segundo cara não acertar corretamente a mensagem, o primeiro não ganha a recompensa inteira. E ele fica pé da vida com isso. Então o que ele faz na próxima tentativa? A gente documentou isso. Ele melhora o sinal ruído do cérebro dele, ele faz o movimento dele mais lentamente para o idiota do segundo lado capturar a mensagem. Quando o segundo cara captura, os 2 ganham a recompensa. O que acontece no próximo trial, o rato daqui relaxa e volta a fazer o negócio com o sinal ruído baixo. De qualquer maneira, este cara aqui aprende o que tem que ser feito. Bom, nesse ano que passou, enquanto a gente tinha uma pequena demonstração da Copa do Mundo, nós criamos a primeira internet cerebral, que a gente chamou de BrainNet. E demonstramos que 3 indivíduos, 3 macacos, podem aprender a colaborar, e poderiam ser 50, nós fizemos com 3. 3 macacos podem aprender a solucionar uma tarefa colaborando mentalmente, sem que nenhum deles nem mexa o próprio corpo,
nem saiba da existência do outro cristão que está ajudando ele. E o que isso aqui é? Por exemplo, no caso dos 3 macacos, existe um avatar de macaco que precisa mover o braço em 3 dimensões, X, Y, Z. Tá? Movimentei o braço, e se mover o braço corretamente, os 3 macacos ganham a recompensa. Ocorre que o primeiro macaco só controla mentalmente X e Y. O segundo só controla Y e Z. E o terceiro, X e Z. Nenhum macaco pode fazer a tarefa por si só. Ele precisa de pelo menos mais um segundo macaco, ajudando. Mas na realidade a tarefa é bem feita quando os 3 macacos se auxiliam mutuamente. E para nossa surpresa total, quando a gente conectou os 3 macacos, eles basicamente começam a jogar o jogo. É isso que cada macaco vê, a projeção das 2 dimensões que cada um deles controla, mas eles estão conectados em tempo real. E o que vocês veem aqui pela primeira vez é uma BrainNet. Vermelho, verde e azul são os cérebros de cada um dos 3 macacos. Preto é o resultado dos 3 cérebros. E o que os macacos têm que fazer é pôr o pontinho preto dentro do círculo que aparece. O que vocês veem é a ação colaborativa de 3 macacos através de uma BrainNet, jogando mentalmente um jogo coletivo e ganhando. Então, sinto muito, digam adeus aos seus amados keyboards, teclados, quem tiver apaixonado em relações contínuas com a Siri do Apple, digam adeus, porque os seus filhos vão surfar a internet mentalmente. E se algum dia perguntarem para vocês se esse negócio de geek profissional só pode ser feito lá, nos Estados Unidos, na Europa, nos loucos do Japão, que construíram milhões de robôs nos últimos 20 anos e não tinham um robô disponível para entrar na usina de Fukushima e salvar a usina, porque nunca ninguém fez um robô para coisa útil, né? Se aí pelas quebradas desse Brasil gigantesco disserem para vocês que sonhos impossíveis só se fazem nos gringos, como eu tive que ir para fazer, digam para eles que tem um lugar onde você pode ser geek forever. Chama-se Campus do Cérebro, em Macaíba, na periferia de Natal, no Rio Grande do Norte. Lá nós estamos construindo um dos maiores institutos de neuroengenharia do planeta, onde você pode ser geek forever. E a razão por que você pode ser geek forever é porque do lado desse instituto tem uma escola que vai começar ao nascimento, que vai usar o método científico, a inovação e a ingenuidade humana como as pedras, os pilares centrais do currículo. Nada de decorar coisa, nada de saber data. Nós precisamos de gente que inove e mude o planeta com as suas loucuras. O Einstein já dizia, só se faz o impossível perseguindo o absurdo. E essa é a função do cientista, do geek profissional. E a razão por que vocês são bem-vindos e quaisquer brasileiros são bem-vindos, é porque esse currículo começa no pré-natal das mães das nossas crianças. Porque só com o pré-natal bem feito, o cérebro de cada uma dessas crianças vai se desenvolver plenamente e nascer com as qualidades, os circuitos e a fisiologia necessária para imaginar que o impossível é factível. Até aqui, no Planalto brasileiro. E para isso eu queria terminar dizendo para vocês que a nossa herança, o nosso DNA de inovação é extremamente rico e eu tenho muito orgulho de ser cientista brasileiro. Porque o legado da ciência brasileira começou com voos impossíveis que tinham que ser feitos nos céus de Paris, porque aqui no Brasil era impossível ser um gênio como Santos Dumont foi. Para isso, nós estamos construindo um campus, um aeroporto na periferia de Natal, para que os futuros sonhos dos futuros Santos Dumonts brasileiros possam ser realizados aqui, sobre a luz do Cruzeiro do Sul. E que para as crianças de todo o Brasil que frequentam as nossas escolas e que ainda vão frequentar, para que elas possam acreditar que é isso, nós humildemente deixamos para elas o legado,
do passo que vai mudar a neurociência. Muito obrigado. Não sei se a gente tem tempo para pergunta. Tem? Deixa eu perguntar para quem... Ah, sim, não, agora tem. Então, quem manda já disse que pode, então pode. Eu só não sei como fazer isso, mas... Pergunta, vamos lá. Na verdade, professor, não é uma pergunta, é um agradecimento de todos nós que queremos fazer ciência. Porque o meu projeto nessa sessão científica só vai para frente por sua causa. Nicoleles, boa tarde. Meu nome é Cleiton, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gosto muito do seu trabalho. Eu vi numa palestra recente que, pelo TED, que você falou que a comunicação, a BrainNet, foi realizada, nesse caso, por animais. Você disse na palestra que teve recentemente feito por humanos. Você pode tentar explicar para a gente isso? E sim, quais são os próximos desafios da sua pesquisa? O que você almeja assim, nessa comunicação? Então, desde a... Alô? Alô? Deixa eu só pegar isso. Próximo é uma prótese auditiva. Depois que nós publicamos o Trabalho em Rato, 3 grupos, aliás, depois da palestra TED, 2 outros grupos já fizeram. Um grupo na Europa, um consórcio europeu, um consórcio em Seattle, nos Estados Unidos, e um grupo da Harvard. O consórcio europeu, que é o experimento mais interessante, mais complexo, eles usaram EEG para pegar o sinal de um ser humano e transmitir para outro ser humano que estava num outro ambiente, usando uma técnica chamada estimulação magnética transcraniana. E esse outro pessoa foi capaz de decifrar 1 bit de informação e apertar diferentes botões para indicar que ele tinha entendido. Nós temos um trabalho que está sendo submetido à publicação, onde nós temos 4 ratos trocando informação entre eles, numa BrainNet totalmente aberta. E eu não posso dizer muita coisa, porque senão a revista não publica o trabalho. Mas a área está explodindo. Nós vamos ter um experimento muito proximamente em reabilitação, usando uma BrainNet, também não posso falar muita coisa, mas basicamente é uma prova, é uma demonstração que é factível. Mas existem uma série de barreiras tecnológicas, evidentemente, para você aumentar o número de bits que você pode codificar por unidade de tempo. Vai levar um tempinho para chegar no SMS, mas o conceito está aí. Tá? Ali. Pois não. Então, primeiro é mais um agradecimento pelo todo esse seu trabalho. E meu pai, ele sofreu um AVC e ele está tetraplégico hoje em dia. E ele pensou muitas vezes em desistir, mas depois que minha mãe começou a pesquisar e viu o seu trabalho, meu pai começou a sentir bem mais querendo dar o máximo de si. Que bom. E depois de 3 anos, ele escreveu um livro, que eu até quero dar para o senhor. Muito obrigado. 100% escreveu com os olhos, contando como foi toda a sensação dele, porque ele ficou em locked-in, então ele ficou preso assim, e contando tudo que ele sentiu no hospital, essas coisas. E era mais um agradecimento mesmo por tudo que você está fazendo por nós. Obrigado. Obrigado. Posso... Dá para ela. Oi. Alô? Obrigada. Boa tarde. Eu queria agradecer
porque você inovou, você buscou parceiros para poder desenvolver a sua ideia. Então, eu acho isso legal, comentamos isso na aula de telecomunicações do ano passado, porque eu sou química e analista de sistemas. Então, a gente busca parceria, buscar conhecimento e não ter vergonha disso. Eu não sei, mas outra pessoa sabe e vai ajudar, porque a expressão dele, a alegria que a gente se devolve para alguém, isso não tem preço. E essa coisa que você mostra, sabe, da gente buscar, foi muito bom e é emocionante. Parabéns pelo trabalho. Só queria dizer uma coisa para responder você contar para o seu pai, que a maior emoção que nós sentimos segundos depois do chute do Juliano, que nós estamos todos lá no campo e corremos para abraçar, foi o Juliano virar para nós, né, chorando, emocionado, e falar: eu senti a bola. Tá? Então, seu pai sabe o que isso significa. E eu que tive o meu professor, o professor César, que sofreu uma doença neurodegenerativa, o meu orientador de tese, que veio a falecer por causa de uma doença degenerativa, ele me dizia isso: não é só andar, eu quero poder sentir onde o chão está. Tá? E é isso que nós estamos perseguindo. Tá? Niconelis, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença aqui, falar que sua pesquisa realmente é muito bonita, o fim dela é exemplar, mas eu queria tocar no outro assunto, que é o teste dos animais, né? Apesar das pesquisas com os animais apresentarem muitos dados, nós sabemos que elas não são as mais confiáveis e também são acusadas de ser cruéis e antiéticas. Você pretende continuar com essa linha cruel de pesquisa e vivissecção até quando? E se teremos um prazo para que suas pesquisas se baseiem unicamente em humanos em breve? Então, os nossos animais de laboratório vivem melhor do que o americano médio nos Estados Unidos. 50 milhões de americanos não têm plano de saúde e não podem ir no médico para se tratar. Os nossos animais têm veterinários diários. E, além disso, os animais de laboratório vivem em média 50% mais do que eles viveriam no ambiente natural dele. Os números de animais usados são muito pequenos. Em 20 anos de trabalho com primatas, nós usamos 10 primatas, que vão levar o benefício de milhões de seres humanos. Então eu não tenho vergonha nenhuma de fazer o que eu faço, não tenho nenhum receio de ético ou moral. Porque no dia que você e seus amigos tiverem uma pessoa paralisada na família que precisar disso, aí vocês vão saber o que é. Professor, na apresentação que o senhor fez no TED, o senhor fez um comentário dizendo que alguns resultados eram mais do que alguma máquina de Turing. Isso. Eu quero entender se o senhor já chegou a algum resultado que demonstra que o cérebro humano não é equivalente a uma máquina de Turing, porque é isso que a gente podia interpretar do teste de Turing. Ótima pergunta. Nós temos uma monografia que vai ser publicada daqui a um mês, mais ou menos, com um matemático suíço que trabalhou comigo nesse assunto, propondo uma série de fatos e demonstrações experimentais, sugerindo que nenhuma máquina de Turing é capaz de simular a plenitude do cérebro humano. Tá? Então nós temos um teorema que nós vamos propor nessa monografia, usando trabalhos do Turing e de vários ex-alunos, de vários cientistas computacionais pelo mundo afora, mostrando que o cérebro humano, ele vai além de uma máquina digital e que os grandes atributos que nos dão a característica humana não são reduzíveis a um algoritmo, não são reduzíveis a uma série de instruções que podem ser rodadas numa máquina de Turing. Eu espero que até final de março essa monografia esteja publicada. Nós fizemos um acordo com o publishing que nós estamos criando. Ela vai estar disponível free, open source, completamente free pela internet, e eu vou postar o link para que qualquer pessoa possa download essa monografia, tá? Mais duas e aí nós temos que ir. Professor, os senhores fizeram muito avanço no campo de reabilitação. Eu gostaria de saber o que está no horizonte para, no caso das pessoas que nasceram sem pernas, sem braços, pessoas que nunca tiveram esses movimentos que quem teve uma paralisia já tinha feito em algum momento. Existem vários cientistas mundo afora trabalhando com amputados, por exemplo. Inclusive, pessoas que nascem com agenesia de membros
superiores e inferiores. O cérebro dessas pessoas é diferente. Se você nunca experimentou o movimento, você não tem certos atributos, né? Apesar que a gente se surpreendeu em alguns desses pacientes que nasceram sem nenhum membro, crianças que nasceram sem nenhum membro, quando se analisou o cérebro dessas crianças e quando se pediu informações dessas crianças quando elas cresceram, elas têm membro fantasma. Elas têm uma ilusão de possuir um membro. Então existe um componente genético que a gente não conhece ainda bem, que define uma estrutura básica de corpo antes da gente nascer, e mesmo que a gente nasça sem pedaços do corpo. E esses cientistas estão tentando usar esses rudimentos para eventualmente criar interfaces como essa. A nossa teoria é que pela plasticidade cerebral, a gente vai ser capaz de retreinar o cérebro dessas pessoas de tal maneira que elas adquiram um conceito de corpo. Tá? Professor, quando que a gente vai poder ver algo no mercado? Pois não? Quando a gente vai poder ver algo disponível no mercado? Bom, eu não sou empreendedor, eu sou cientista. Eu nem sei onde fica o mercado, para te falar sério, entendeu? Não, tem um monte de gente que só se preocupa com isso. Eu não patenteio nada, isso aí é... Vai ter gente que vai construir, não é? A minha... Eu devo ser o único brasileiro do mundo que não ouve a palavra mercado e quando ouve, ignora. Tá? Alguém mais? Tem uma senhora ali. Ali. Senhorita. O senhor falou sobre pessoas que tiveram uma lesão e perderam o movimento por um acidente, e falou também sobre pessoas que nasceram sem, amputados, e sobre pessoas que têm doenças degenerativas, como era o caso, por exemplo, do seu professor. Então, nas doenças degenerativas, como tem várias, né? Tem um grande número. Se o cérebro estiver preservado, se regiões motoras do cérebro estiverem preservadas, os programas motores estão preservados. Então a gente pode ir lá e tentar retirar, ler esses programas. Se a doença for, por exemplo, só na periferia, se os nervos periféricos começarem a perder a mielina, por exemplo, e o corpo ficar paralisado por uma doença periférica, o cérebro continua normal. Então a gente pode ir lá e fazer esse bypass do cérebro. Por isso que nós tínhamos que construir um exoesqueleto, que aliás um dia desses, logo logo vai ter braços, porque o próximo passo também é incluir braços nesse exoesqueleto, tá? Mais uma. Tá ligado? Tá. Primeiramente, parabéns, claro. Obrigado. E eu queria perguntar se, assim como a interface cérebro-máquina, ela permite a gente sentir, as pessoas sentirem o andar de novo, a bola, o tocar da bola, será que algum dia a gente pode sonhar com uma interface cérebro-máquina que ela seja possível a gente voar também, ter essa sensação? Voar? Isso. Se você for palmeirense em 2015, é possível. Que esse ano nós vamos decolar. Voar... Tem palmeirense aqui, hein? Voar... Não vejo por que não. Tem gente que acha que os pilotos do futuro vão controlar o avião com uma interface cérebro-máquina. É um troço que precisa ser demonstrado, mas não vejo por que não. Se a aerodinâmica... Existe um conceito que também as pessoas aqui no Brasil às vezes não entendem. Existe um conceito que nós criamos em 99 chamado Share Control. Share Control para interface cérebro-máquina significa que um pedaço do controle é feito pelo cérebro do cara e um pedaço é feito pelo robô. Então a parte macro, o plano, o ideal, o desejo de mover, de ir aqui e ir para lá, vem do cérebro. A parte de low mechanics, né, o robô faz. Então se o avião puder fazer o low mechanics e o indivíduo puder, né, o Iron Man não é impossível. Vai dar trabalho e eu espero que seja feito para fins benéficos para a humanidade, né? Mas, em teoria, não é impossível, não. Mas tem coisa mais interessante para fazer do que voar. Muito obrigado, então, hein?